Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Central Praia da Costa. A programação já vai começar, mas antes, preciso te dizer que estamos muito felizes de ter você com a gente. Aliás, você sabe quem somos? Bom, nós somos uma igreja. A igreja está sentada aí do seu lado. Somos o corpo de Cristo, unidos pelo mesmo propósito. Nós somos apaixonados pela Bíblia e valorizamos a fé e a pregação centralizada em Jesus. Acreditamos que tudo começa pela graça, pela verdadeira compreensão do amor de Deus por nós, e isso nos impulsiona a servirmos a Ele com excelência. Somos discípulos desse grande mestre e testemunhas do seu amor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, podemos resumir tudo isso dizendo que somos uma verdadeira família, buscando cada dia mais viver Cristo. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse as nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver mais vezes por aqui. Mas agora, prepare a sua mente. Vamos ter um encontro com o Criador. Igreja Central Praia da Costa. Venha e viva Cristo. Olá, seja mais uma vez bem-vindo à versão digital da Igreja Central Praia da Costa. Que bom que mais um sábado a gente pode estar aqui juntos adorando a Deus, ainda que separados pela distância. Quero convidar você a acompanhar a gente não só nesse momento, mas também durante a semana nas nossas redes sociais, seja no Facebook, no YouTube e mesmo no Instagram. Nós temos vídeos durante a semana para você compartilhar, mandar para os amigos. Se engaja com a gente aí durante a semana também, que vai ser legal. Quanto mais pessoas souberem do que a gente está fazendo, melhor é que a mensagem vai mais longe, tá bom? Então já compartilhe os vídeos aí para os seus amigos. Quero convidar também você a participar da nossa campanha de inverno, que está terminando nesse final de semana, diga-se de passagem. Nesse momento, agora, tem pessoas de plantão lá na igreja, sábado e domingo, das 10 a meio-dia, recebendo as doações. E quais são as doações? De cobertores. Nós estamos ajudando aí famílias moradores de rua e também famílias cadastradas pela ADRA Brasil, ADRA Espírito Santo, e você tem mais esse final de semana como oportunidade para participar. Aqui na tela está aparecendo o número de telefone, que você pode tirar qualquer dúvida por WhatsApp aí, se houver, para você poder participar, se engajar. Não perca a oportunidade. O último final de semana, ajude uma família aí que precisa nesse inverno que está chegando em nossa cidade, nosso estado. Mas agora nós vamos louvar, agora nós vamos cantar. Então quero dar o feliz sábado ao pessoal que está aqui na produção, Charles e Emily, e também o nosso time de louvor de hoje, Ralph, Aninha, Helder, sejam bem-vindos, vamos juntos louvar o nosso Deus. Se o Senhor for o teu pastor, de nada você terá falta, de nada teremos falta. Que bom ouvir isso acerca da palavra de Deus. Eu oro para que, através dessa canção, essa realidade possa entrar no teu coração, na tua casa. Então, junte-se aí e vamos adorar ao Senhor através dela. O Senhor é o meu pastor, vamos declarar isso. Vamos juntos. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra e da morte, pelo vale da sombra e da morte, eu mal algum pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. Em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afasta
afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra e da morte, pelo vale da sombra e da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra e da morte, pelo vale da sombra e da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele, com Ele. Quero convidar você agora a adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Você já sabe como funciona. Aqui no canto da tela vai aparecer um código que você pode apontar seu celular com a câmera. Ele vai te explicar direitinho como você pode fazer isso. Mas aqui também, nessa mesma imagem, você tem todas as informações bancárias, caso você possa fazer a transferência. Quero te convidar a adorar a Deus, reconhecer que tudo que nós temos vem dele. Nossos dízimos e as ofertas fazem parte do nosso louvor ao nosso Criador. Adore. Onde a presença do Senhor está, tudo é transformado, tudo se faz novo. E uma vez mais, nós iremos declarar isso, cantando e convidando o Senhor para que entre na nossa casa, entre na nossa vida e transforme tudo que há em nós. E que Ele seja em nós e através de nós, para sempre. Cante isso. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, sim, Deus, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa
casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. A presença desse Deus invada o teu lar nessa hora, te trazendo vida, te trazendo renovo para tua casa e tua família. Renovo do Espírito Santo. Esse é um clamor que fazemos a Ele também através dessa canção. Senhor, usa a minha vida, usa a minha família para a glória do teu nome, transforma a minha vida. Então, cante a Ele sobre isso e peça com todo o teu coração. Senhor, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Peça a Ele uma vez mais, Senhor, renova-me, diga. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti.
necessita mais de ti. Da tua presença, ó Deus, Necessita mais de ti. Nós temos agora um momento reservado para oração, para buscarmos a Deus, para entregar nossa vida a Ele, nos certificarmos de que tudo está no seu controle. O que você tem para entregar nas mãos de Deus hoje? Quais são os motivos que você quer deixar diante dele? Como motivo especial de oração hoje, queria te convidar a orarmos como gratidão. Nesse período de crise a gente tem pedido tantas coisas, né? Quem sabe agora é a hora da gente poder agradecer pelo cuidado que Ele tem nos oferecido, o sustento até aqui, em tanto tempo que a gente está no desconhecido. Vamos orar e agradecer ao Deus que cuida de nós. Você me acompanha nessa oração? Santo Deus, obrigado pelo privilégio de mais uma vez, mais um sábado, estarmos aqui unidos, ainda que à distância, para te buscarmos em oração. Obrigado porque nesse momento podemos ter a convicção de que o Senhor nos ouve, não importa onde estejamos. Lê o nosso coração e sabe exatamente o que vai dentro de nós. Senhor, hoje eu quero depositar nossas vidas, ou nossa vida em Tuas mãos. E nos ajuda, por favor, a ter a segurança de que o Senhor está no controle, não importa do que seja a situação. Mas hoje, como motivo especial, eu gostaria de te louvar e te agradecer. Nesse período, a gente está chegando já no final do mês agora, quanta coisa aconteceu, completa incerteza, e como o Senhor tem cuidado de nós. Apesar de tudo, o Senhor tem cuidado de nossa saúde, da nossa família. Apesar de tudo, o Senhor tem nos dado sustento, porque estamos chegando até aqui. Obrigado, Senhor, porque podemos ver a Tua mão, mesmo em meio à tempestade que enfrentamos. Te peço que o Senhor nos ajude a enxergar mais as Suas ações, a sermos mais gratos e reconhecermos que o Senhor sempre está ao nosso lado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. em Tuas mãos, em Tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em Tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em Tuas mãos. Toma, pois, meu coração em Tuas mãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, no capítulo 9. Hoje nós estamos chegando ao sexto tema, penúltimo tema da nossa série de estudos que tem como título Surpreendente Cristo. Eu imagino que você tenha acompanhado essa série, pelo menos na maioria dos temas, mas nós estamos estudando cada um dos 7 milagres de Jesus que estão registrados no Evangelho de João. Hoje chegamos à sexta e penúltima história. Convido você a acompanhar com a gente e, claro, se você perdeu alguma das temáticas, você pode encontrar nos vídeos aqui mesmo, na mesma plataforma que você está assistindo, para pegar as demais histórias. Mas enquanto você abre a Bíblia, gostaria de pensar com você um pouquinho sobre como Jesus se comportava com relação às leis, orientações, regulamentos. A gente vê na Bíblia de maneira muito clara que Jesus respeitava os mandamentos, as leis,
e defendia isso. Mateus capítulo 5, verso 17 nos deixa claro que Jesus não veio para revogar a lei, pelo contrário, ele veio para cumprir ela, para viver ela. Cristo valorizava a obediência e a fidelidade a tal ponto que ele mesmo vai dizer em João capítulo 14, verso 15, que uma das melhores formas de nós demonstrarmos amor a Deus é através da obediência aos seus preceitos. Mas e quando a gente percebe que Jesus transgride a lei? A história que a gente vai ler hoje fala exatamente do dia que Jesus propositalmente, intencionalmente, ele transgride a lei. Bom, pelo menos a lei dos homens. Evangelho de João, no capítulo 9, verso 1 até o 7, eu quero ler com você hoje, verso 1 até o 7. Mas antes eu te convido a mais uma vez fechar os seus olhos para uma breve oração. Senhor Jesus, nós estamos ao longo dessa série descobrindo mais sobre o Senhor. Quem o Senhor foi ou quem o Senhor é e como isso pode mudar completamente nossa forma de viver. Mais uma vez nós vamos abrir o texto sagrado para lermos a história, para ouvirmos a Tua voz. Eu peço que, por favor, o Senhor fale conosco. Abra o nosso coração e nos ajude a entender a Tua vontade através da história de hoje. Em Teu nome nós oramos mais uma vez. Amém. Evangelho de João, no capítulo 9, verso 1 até o 7, a Bíblia diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego, de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. E dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Como de costume, antes de analisarmos a história, eu quero recomendar para você algumas leituras. A primeira delas é o próprio capítulo 9 de João, porque a gente leu um pequeno trecho, mas o capítulo inteiro fala sobre essa mesma história, a continuação dessa mesma história. E a segunda recomendação de leitura que eu faço para você é o capítulo 51 do livro O Desejado de Todas as Nações, que gasta algum tempo meditando sobre essa história também. Esse milagre aqui ele tem algumas similaridades. A primeira delas é singularidades comparado aos outros milagres do Evangelho de João, né? A primeira delas é que essa é a única história que fala de uma doença de nascença. Os demais adquiriram a doença, a enfermidade ao longo da vida. Essa também é a única história que envolve o toque de Jesus. Interessante, né? Se você lembrar das outras curas que estudamos aqui, inclusive, todas elas envolviam um comando verbalizado de Cristo. Cristo ordenava e a cura acontecia. Mas aqui nós vemos Jesus interagindo. Ele interage com o cego no toque e interage também com o barro que passa no olho do cego. A verdade é que essa história ela possui diversas nuances e aprendizados, inclusive, que a gente poderia gastar tempo aqui discutindo sobre, bastante coisa. Mas devido à nossa limitação de tempo, faço questão de deixar claro que vamos pontuar apenas alguns detalhes, alguns pontos vamos ressaltar para o aprendizado, para a nossa vida hoje. A história diz que Jesus caminhava por Jerusalém, muito provavelmente ali próximo do templo, pelo menos essa é a ideia que nos passa. A época do ano acredita-se ser por volta da festa dos tabernáculos, mas de forma muito precisa o texto diz que isso aconteceu no dia do sábado. Jesus caminhava até que a atenção dele é chamada para um cego. Vale lembrar que naquele tempo as pessoas com algum tipo de deficiência ou debilidade, elas eram marginalizadas, a ponto de se tornarem pedintes, mendigos e miseráveis, pobres. E é nessa situação que Jesus se depara com este homem, cego, ali talvez deitado na rua, não sei, mas pedindo esmolas, pedindo ajuda e o favor das pessoas. Diferente dos outros episódios que nós estudamos, aqui nós não vemos nenhum diálogo. Jesus não fala algo para
para aquele cego, nem ensina nada, Jesus não faz perguntas. Simplesmente Jesus cospe no chão, produz lodo ou barro com o seu cuspe à terra, então passa esse barro no olho do cego e ordena a ele que vá se curar. Aliás, essa é a única conversa, esse é o único diálogo desse trecho. Jesus diz, vá lavar-se no tanque de Siloé, que ficava mais na região sul de Jerusalém. Aquele cego foi, e ao obedecer exatamente o comando de Jesus, ele passou a ver. Pela primeira vez na sua vida, aquele homem viu, enxergou um milagre impressionante de Jesus. Só o ato por si mesmo já é impressionante, né? Jesus fazer alguém ver do nada, ainda mais com toda a questão do barro, enfim. Mas existe um ensinamento a mais que a gente pode tirar aqui. Alguns teólogos conseguem ver uma poesia nesse texto que é impressionante. Quando Jesus usa o barro para realizar o milagre, é possível enxergarmos uma relação direta com o texto de Gênesis capítulo 2. Você conhece a história quando Deus cria o mundo em Gênesis capítulo 1, ele usa uma estratégia muito clara. Ele fala e as coisas acontecem. Ele ordena e as coisas aparecem. Mas no capítulo 2, ao descrever a criação do ser humano, no verso 7, a Bíblia diz que Deus muda esse padrão. E ele então sai do seu trono e interage com a criação ao produzir o barro e a partir do barro fazer o ser humano. A partir dessa compreensão, os teólogos acreditam que aqui Jesus não estava apenas curando um homem. Afinal de contas, ele nunca teve a visão. Jesus estava dando algo novo. E ao usar o barro, Jesus estava então recriando algo naquele homem. Ali é uma referência clara de que Jesus é Deus. Jesus é o agente da criação. Impressionante, não é? A verdade é que a cura, ou aquela cura, mudou completamente a história daquele homem, claro. Mas não só pelo fato de passar a ver, o texto nos dá a entender que até o semblante daquele homem mudou. A tal ponto que quando ele voltava do tanque, os vizinhos e amigos que conheciam ele do dia a dia, nem mesmo reconheceram que era a mesma pessoa. Ele teve que afirmar, sou eu, continuo sendo eu. De fato, agora eu passei a ver, eu fui curado. As pessoas ficaram impressionadas, a tal ponto que levaram ele até os fariseus, ao constatarem que de fato ele havia sido curado miraculosamente. Bom, na tradição judaica, havia o hábito de que quando uma pessoa era curada de algum mal, de alguma doença, ela deveria ser levada até o sacerdote. O sacerdote veria a situação e ele então constataria, oficializaria, digamos assim, a cura. O sacerdote fazia um papel de médico, digamos assim, onde ele daria o laudo, o diagnóstico para constatar que de fato a pessoa foi curada. Era assim que acontecia. Mas não é isso que vemos aqui. O interessante é que o texto nos dá a entender que o agora ex-cego foi literalmente arrastado pelas pessoas até a presença dos fariseus, que eram os doutores da lei. O que quer dizer então? Aquele homem não foi levado para os médicos por ter sido curado. Aquele homem foi levado para os juízes. Por que isso? Não havia dúvida de que aquele homem havia sido curado. Isso era inquestionável. A pergunta era como? Quem poderia ter feito isso? Quem tinha autoridade ou sob qual autoridade alguém realizou a cura naquele homem? Ademais do milagre maravilhoso que tinha acontecido, que as pessoas viram naquela cura, foi um possível ato ilícito. A cabeça estava em outro lugar. Quando os fariseus finalmente ouviram que era Jesus que havia realizado a cura, você imagina quão enfurecidos eles ficaram. Tudo isso o capítulo 9 nos relata. Eles passaram, a revolta deles foi tão grande que em dado momento, eles passaram a duvidar que o cego de fato era cego, como se ele tivesse a vida inteira fingido como um charlatão para ganhar agora a vantagem de dizer que Jesus tinha curado ele. Não faz o mínimo sentido isso. Os fariseus tiveram que chamar os pais daquele homem para que constatassem, testemunhassem que de fato ele havia nascido cego. A prova era tão irrefutável que a Bíblia diz que alguns dos fariseus passaram até mesmo a cogitar a legitimidade de Jesus. Bom, mas é óbvio que esse não foi o pensamento da maioria.
A pergunta era: quem era Jesus para sair curando as pessoas? Quem deu autoridade para ele? Quais eram as credenciais farisaicas que Jesus carregava para agir em nome de Deus? E tinha mais um agravante. Tudo isso aconteceu no dia do sábado. Segundo a lei judaica, farisaica, Jesus, naquele ato, naquele milagre, ele quebrou alguns dos entendimentos do como guardar o sábado. Primeiro, Jesus fez uma cura que não podia ser feita no sábado, até porque não era uma questão de vida ou morte. Jesus fez uma mistura. Quando misturou a saliva com a terra, ao produzir o barro, Jesus fez uma mistura que não poderia ser feita no sábado. E terceiro, Jesus fez uma unção, quando passou o barro no olho daquele homem. Isso também não poderia ter sido feito no sábado. Jesus então passou a ser visto pelos fariseus como um transgressor e como um blasfemo. Uau, Jesus! A discussão continuou por algum tempo entre os fariseus e aquele cego. E inclusive o homem teve que voltar 2 vezes à presença dos fariseus para se justificar, até que finalmente ele foi expulso da sinagoga, porque confrontou os fariseus, inclusive com a palavra de Deus. A história dessa cura é impressionante, mas tem um detalhe aqui maior que eu preciso chamar a sua atenção. Você percebeu na nossa leitura quão sucinto o texto é com relação à cura em si? São poucos versos dedicados ao ato da cura. A maior parte do relato se concentra, na verdade, naquilo que a cura causou, não só naquele homem, mas nas pessoas que estavam ao redor. É como se o ponto central, ou o ponto maior, o foco, de fato, fosse o depois, e não a cura em si. Isso é muito curioso e não pode passar batido aos nossos olhos. Essa é sim uma história sobre cegueira e visão, mas não apenas física, e sim espiritual. E é isso que eu quero ver com você então nos minutos que ainda temos. Pensando nessa história e no foco que ela dá, podemos entender 2 perguntas que eu quero destacar aqui, que podem servir para a nossa reflexão. 2 perguntas. A primeira pergunta que nós precisamos nos fazer ao estudar essa história é: como eu vejo o meu próximo? Como eu vejo o meu próximo? Veja bem, a história aqui ela é formada por algumas personagens. E cada uma delas enxergava o cego de uma maneira. Quem são elas? Vamos destacar aqui essas personagens. Primeiro, Jesus, os discípulos, os vizinhos, os fariseus e os pais daquele homem. Esses são os 5 personagens, as 5 personagens que aparecem nesse texto. E como cada uma delas enxergava esse cego? Isso é muito curioso. No verso 2, nós vemos que os discípulos enxergavam aquele homem como um pecador. No verso 8 e 13, nós vemos que os vizinhos enxergavam aquele homem como um mendigo e como um pecador. Aliás, vale destacar que foram os vizinhos que levaram o homem até os fariseus. E os fariseus? Verso 18 e 34 nos mostram que enxergavam aquele homem como um mentiroso e como um pecador. Mas e os pais daquele homem? Verso 21 e 22 nos deixam claro que aqui os pais abandonaram aquele filho. Os pais o viam como um bastardo. Por quê? Por ser um pecador. Você percebe? Todos olhavam para aquele cego e só podiam ver alguém consumido e castigado pelo seu próprio pecado. Isso é muito interessante. Na verdade, isso era o que a lei judaica ensinava. Acreditava-se naquele tempo que toda doença e enfermidade era resultado direto, era uma punição, um castigo por causa de algum pecado cometido. Inclusive se acreditava que uma pessoa só seria curada se antes o pecado dela fosse perdoado. Você percebe? Então aquele homem, por nascer cego, ele era tido como um grande pecador. Aliás, vale destacar que os próprios discípulos criam nisso aqui também, não só os fariseus. A Bíblia diz no verso 2 que os discípulos questionam a Jesus sobre o que tinha acontecido com aquele homem, quem tinha cometido o pecado. É que acontece que não havia um consenso entre os fariseus sobre por que alguém já nascia com doenças. Bom, se acreditava que toda doença
era gerado por um pecado, mas e quem nasceu doente? Haviam duas vertentes principais. A primeira é que era possível que um bebê pecasse ainda na gestação, ainda no ventre da mãe ele poderia cometer pecados e por isso nascia com uma deficiência. Mas havia uma outra vertente que cria que isso não era possível. Então, na verdade, a pessoa que nascia com uma deficiência, ela herdava a culpa do pecado cometido pelos pais. Eram as duas principais vertentes, mas não havia um consenso. Os discípulos então olham para Jesus e questionam justamente isso. Jesus, nesse embate teológico, qual é a sua posição? Esse homem pecou na gestação ou ele está herdando o pecado dos pais? Mas a resposta de Jesus surpreende. Enquanto todos olhavam para aquele homem e apenas viam um pecador, Jesus olha para aquele homem e vê uma possibilidade da manifestação da glória de Deus. Ah, isso é grandioso. No verso 3, Jesus é quem diz, nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Veja, enquanto toda a sociedade só podia ver um pecador ali, Cristo via alguém que poderia receber a glória e o poder de Deus. Cristo via aquele homem de maneira diferente. E isso tem que nos levar à pergunta: como eu tenho visto as pessoas à minha volta? Será que ao olhar para o meu próximo, eu vejo apenas o pecado dele? Ou será que eu consigo ver um filho de Deus que está pronto para receber o abraço pleno do Pai? Aqui nós estamos falando de missão. Algumas semanas, você vai se lembrar, nós meditamos um pouquinho sobre a necessidade de nós amarmos aqueles a quem nós vamos pregar o Evangelho. Pois não há como nós levarmos Cristo à nossa geração, se antes não nos despirmos de uma visão orgulhosa, prepotente e arrogante que vê pecados antes de pessoas. A moral da história é que havia um cego fisicamente, mas todos os outros eram cegos espirituais. Quando eu olho para o meu próximo, eu tenho visto um pecador ou um canal de manifestação do poder e da glória de Deus? O que eu vejo quando olho para as pessoas? Bom, a segunda e última pergunta que eu queria trazer aqui para reflexão a partir dessa história é como vejo a Cristo. Como eu vejo o meu próximo, agora, como eu vejo a Cristo. Bom, nós vimos qual foi a visão que todos tiveram daquele ex-cego, né? Mas qual foi a visão que todos tiveram de Jesus nessa história? Vamos nos valer da mesma lista que citamos no ponto anterior. Primeiro, o mesmo verso 2 nos mostra que os discípulos viram Jesus nessa cena como um mestre, mas não no sentido salvífico, um mestre no sentido de autoridade da lei, um teólogo. Os vizinhos viram Jesus, no verso 10 a 13, como um transgressor da lei. Os fariseus, verso 16 a 22, então, viam Jesus como um inimigo de Deus, como um herege. Os pais daquele homem viam Jesus, no verso 22, como um transgressor da lei também. O texto nos diz que os pais sabiam que era Jesus que tinha sido o milagreiro, mas não queriam se expor dizendo que era ele, afinal, de fato, ele cometeu um crime. Veja, a mesma cegueira que impediu essas pessoas de verem uma alma carente naquele cego, impediu as pessoas de ver o Filho de Deus no próprio Cristo. Mas e o ex-cego? Como que ele via Cristo? Afinal, ele que viveu a experiência com Jesus. É importante mencionar que o texto deixa claro que aquele homem sabia que era Jesus que o havia curado. Aquele homem ouviu Jesus, ele ali talvez tocou Jesus, mas ele não tinha visto Jesus, porque quando ele passou a ver, ele estava lá em Siloé. Então ele sabia que era Jesus o curador, mas ele não tinha como reconhecer Jesus. E é interessante então que as pessoas passam a questionar aquele homem quem o havia curado, quem o havia curado. E a gente percebe em cada resposta uma progressiva. Olha que interessante. No verso 11, quando ele é questionado pelos vizinhos, ele descreve Jesus como um homem. No verso 17, quando ele é questionado pelos fariseus, ele descreve Jesus como um profeta. Mas no verso 38, quando ele é questionado pelo próprio Cristo,
aquele homem o descreve como o Filho do Homem. Deixa eu ler os versos finais dessa história aqui para você. No mesmo capítulo 9, verso 35 ao 38, a Bíblia diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é Senhor para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo agora. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Agora sim a cura daquele homem estava completa. Você percebeu aqui? Isso até nos lembra quando estudamos a história daquele coxo no tanque de Betesda, em João capítulo 5. Jesus tinha curado aquele homem fisicamente, mas faltava um fator espiritual. Jesus pergunta para aquele homem: você não crê no Filho do Homem? E aquele homem falou: eu creio, mas eu não sei quem é, me fala quem ele é, porque eu só ouvi ele. E Jesus então fala: sou eu mesmo. Naquela hora, aquele cego então creu e adorou Jesus. Jesus era o milagreiro. Mas a partir desse momento, Jesus se tornou para aquele homem um Messias. Então eu preciso agora repetir para você a pergunta que nós fizemos na semana passada. Quem é Jesus para você? Um homem? Um profeta? Ou o Filho do Homem? Sabe o que mais me chama a atenção nessa progressiva desse cego? É que ele passou a enxergar Deus mais plenamente, Cristo mais plenamente, conforme ele falava de Cristo às pessoas. Você reparou isso? Era no testemunho que ele começou a ver Jesus de maneira diferente. A visão daquele homem sobre Cristo progrediu conforme ele falava para as outras pessoas. Quanto mais ele testemunhava do milagre, mais ele entendia o que havia acontecido e quem era aquela pessoa. E aqui nós entendemos então a importância da missão. A gente fala tanto sobre missão na nossa igreja. E por que a missão é importante para a nossa vida? É porque quanto mais eu falo do meu Jesus, quanto mais eu testemunho do que ele fez em minha vida, mais plenamente eu enxergo o maravilhoso Deus que eu conheci. No fim das contas, quem de fato era o cego na história? A pergunta é: quem é Jesus para você? Quando você olha para Cristo, quem você vê? Deixa eu orar contigo. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos encontra em maneiras deploráveis. O Senhor nos encontra no fundo do poço, mas o Senhor não vê a lama que está em nós. O Senhor não vê a sujeira que a gente carrega ou os erros que a gente cometeu. O que o Senhor vê em nós é a possibilidade da manifestação da Tua glória. Obrigado porque o Senhor não vê em nós pecados, o Senhor vê em nós misericórdia. Obrigado, meu Deus. Nos ajuda, por favor, Pai, a enxergar as coisas mais conforme as Tuas lentes. Nos ajuda a enxergar as pessoas como Teus filhos amados que precisam ser resgatados. Tira da gente essa prepotência, esse orgulho de olhar para os outros de cima para baixo, como se a gente fosse melhor do que alguém. Faz a gente parar de enxergar só o pecado nos outros e ajuda a gente a enxergar uma alma que precisa ser resgatada por Ti. Senhor, quebra a nossa cegueira espiritual para que então a gente possa Te enxergar melhor. O Senhor não é só um homem, o Senhor não é só um profeta, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o próprio Deus. Nos ajuda a Te ver mais plenamente por isso, ou para isso. Nos ajuda a compartilhar mais daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Nos ajuda a testemunhar mais daquilo que o Senhor fez e faz todos os dias por nós. Para que a cada testemunho, a cada pregação, a cada compartilhamento daquilo que o Senhor fez em nós, nós possamos entender mais de quem é o Senhor. Nos ajuda a enxergar a vida mais com os Teus óculos. Nos ajuda a enxergar mais a vida conforme o Teu coração.
Teu nome nós oramos. Amém.